Olá, me chamo Matheus Alves Batista, sou acadêmico de farmácia pela Universidade Federal do Amapá e também sou aluno de iniciação científica da modalidade PIBIC pelo Laboratório de Química Farmacêutica e Medicinal. Sou orientado pela professora doutora Lorane Isabel da Silva Melim e meu trabalho foi titulado Planejamento Computacional de Canabinoides para o Tratamento da Doença de Parkinson, Predição de Atividade Biológica, DOC Molecular e ADME-TOX. A doença de Parkinson, atualmente, é a segunda doença mais prevalente das doenças degenerativas e afeta cerca de 3% da população idosa acima de 65 anos e 5% da população idosa acima de 85 anos. Fisiopatologicamente, essa doença causa morte nos neurônios dopaminérgicos da substância negra, que leva a pessoa a ter sintomas ou disfunções motoras e também instabilidades posturais e até mesmo confusões mentais. O objetivo geral do meu trabalho foi estudar os compostos canabinoides que possam ser empregados como possíveis candidatos a fármacos para o tratamento da doença de Parkinson, e os objetivos específicos foram seleção das moléculas canabinoides, avaliação das atividades biológicas, realização do DOC molecular dos compostos propostos, execução dos estudos farmacocinéticos e toxicológicos dos canabinoides selecionados. Na metodologia do trabalho, foi realizada a busca pelos canabinoides na literatura, nas plataformas Cielo, PubMed e CAPS periódicos. O desenho e otimização das estruturas foram realizados pelos softwares ChemDraw e HyperChem, onde o ChemDraw fez o desenho dessas estruturas em 2D e o HyperChem conseguiu otimizar essas moléculas. Na predição de atividade biológica foi realizado pelos web servidores PES, CIA e CDDI. O DOC molecular foi realizado através dos aplicativos Gold e Hermes, porém, esses alvos biológicos ou essas estruturas cristalizadas foram anteriormente realizados o download através da plataforma Protein Data Bank. A predição das atividades farmacocinéticas foi realizada através do software KickProp e a predição das atividades toxicológicas foi realizada através do software DerecNet. Dos resultados do meu trabalho, foram encontrados 129 moléculas canabinoides na busca da literatura, onde essas moléculas foram elucidadas quimicamente. Na predição do PES, apenas 53 dessas 129 moléculas apresentaram atividade antiparkinsoniana, e no CIA, somente 6 moléculas dessas 129 apresentaram ou demonstraram possuir afinidade química ou similaridade com receptores alvos ou estruturas que estão envolvidas no mecanismo da doença de Parkinson. No CDDI não foram encontrados resultados de atividades biológicas envolvidos na doença de Parkinson. Então foram selecionados 15 estruturas dessa predição de atividade biológica, ou seja, entre o PES e o CIA. E anteriormente, para fazer o DOC, foram escolhidos 4 alvos na plataforma PDB, que foram realizados seus downloads, entre eles a enzima dopa-descarboxilase com o código 1JS3, a enzima CONT com o código 4XUE, a enzima MAO-B com o código 2BYB e o receptor de dopamina D3 com o código 3PBL. Todos esses alvos foram validados, ou seja, o seu DOC eles foram validados, ou seja, alcançaram o RMSD inferior a 2 angstroms. Bom, aqui um exemplo do DOC molecular realizado de uma análise, onde foi possível analisar que as minhas moléculas selecionadas obtiveram interações com o alvo biológico e também elas obtiveram scores aceitáveis, ou seja, pontuações comparáveis às moléculas que foram anteriormente complexadas nesses alvos biológicos. Na predição farmacocinética desses 15 canabinoides, 5 deles apresentaram bons resultados farmacocinéticos aceitáveis, ou seja, resultado de absorção, distribuição e metabolismo e excreção dentro dos padrões de uma substância via oral, ou seja, com propriedades ADMEs aceitáveis. E na predição de toxicidade, foi visto que 3 dessas moléculas, das 15 analisadas, não apresentaram alerta de toxicidade, ou seja,
não apresentaram nem mutagenicidade em nenhum dos alvos e nem carcinogenicidade, em sílico, claro. Das moléculas que se destacaram foi então a alfa-espinasterol e a acid-isocelacoxeric. Bom, na conclusão do meu trabalho, foi possível observar que, embora existam muitos canabinoides da literatura, ou seja, fitocannabinoides, endocannabinoides e até canabinoides sintéticos, poucos deles possuem provável ação contra a doença de Parkinson. Porém, das moléculas selecionadas, que foram 15, se mostraram ser boas candidatas para o tratamento da doença de Parkinson. Por fim, 3 moléculas foram indicadas por possuírem provável atividade biológica. Elas obtiveram interações relevantes com os alvos biológicos no estudo de docking molecular e apresentaram resultados farmacocinéticos padrões aos da literatura, ou seja, resultados que encaixam essas moléculas como bons padrões para fármacos orais. E também apresentaram os baixos riscos tóxicos, que representa baixa toxicidade. As moléculas escolhidas foram essas 3, que foi a canflavin C, a alfa-espinasterol e a acid-isocelacoxeric. Algumas das minhas referências utilizadas. Agradecer ao Unifap, ao CNPq e ao Pharmedchem, que é o Laboratório de Química Farmacêutica e Medicinal. Muito obrigado.